Oi, voltamos para mais um update do Oliver. Agora ele acabou de fazer 6 meses, semana passada. Então, o último update que eu fiz foi de 4 para 5 meses dele, um pouquinho antes da gente ir pro Brasil. Ele ainda não tinha feito... ele ainda não tinha feito 5 meses, mas aí eu fiz um update. Então eu resolvi fazer agora. Ele fez 6 meses semana passada, então o update dele de 5 meses... antes que passe muito tempo, porque eu acho que até agora eu não consegui fazer nenhum, assim, de um mês só. É sempre a cada 2 meses. E, aproveitando a participação dele, enquanto ele ainda tá de bom humor, mas... não, espera, tem que começar de novo. Voltamos. Do ofício, e agora o aroma aqui nesse ambiente está bem mais agradável do que antes, né? É ou não é? Hein? Mas então, voltando ao update de 5 meses, eu vou tentar, assim, responder as mesmas perguntas de sempre, os mesmos tópicos de sempre, mas aí, se eu for me lembrando de outras coisas, eu vou falando também. Vou tentar não deixar o vídeo muito comprido, como sempre, né? Porque a mamãe fala muito. Eu acho que essa já é, assim, a terceira ou quarta tentativa na última semana e pouco de fazer esse vídeo. Mas é que eu queria fazer o vídeo com ele. Pra mostrar, né? Eu tava assistindo, acho que o último ou penúltimo que eu fiz, e é muito engraçado, muito fofo ver ele mudando, tipo, ele agora tá nascendo cabelo aqui em cima, ele tá bem mais gorducho, tá mais grandão e pesado, tá engraçadinho, e eu acho que esse provavelmente vai ser o último, ou um dos últimos vídeos que eu vou conseguir fazer com ele, porque ele não para quieto, tá começando a entrar naquela fase que quer pegar tudo, quer mexer em tudo, coloca tudo na boca. Então veremos quanto tempo vai durar. Mas, aproveitando que ele tá de bom humor, ele tá aqui com o meu ajudante, fazendo seu papel de ajudante de palco. O que você tá olhando? Meu, hein? Ah, é pra mim que você tá olhando? É? Então tá bom. Bem, a última... Você vai ficar assim o vídeo todo? Vai ficar com dor no pescoço. É muito fofo. Gente, vocês não têm ideia de como ele tá. Uma gostosura, um gordelício. Olha isso, olha essas pernas. Olha essa bunda. Voltando. Então, o último update que eu fiz, acho que foi assim... novembro, meu Deus. Janeiro. E janeiro foi, assim, um mês difícil pra gente. Eu não gosto muito de falar isso porque eu não gosto de ser mal agradecida, sabe? Eu sei que eu não tenho nada pra reclamar dele, nem da Isabela, nem de nada na vida. Mas, assim, pra mim, né, minha realidade até então, janeiro foi um mês difícil porque coincidiu da gente estar voltando de viagem depois do Natal, Ano Novo, então a gente veio do Colorado de volta pra Londres, com um fuso horário de 8 horas, né? Foi difícil pra todo mundo. E coincidiu, então, foi fuso horário. Eu peguei uma gripe, não, o Aaron pegou uma gripe que passou pra mim, que passou pra Isabela. Ele foi o único que não pegou. Mas assim, eu gripada, você fica meio, né, assim, exausta, incapacitada. Aí coincidiu com o pico de crescimento dele de 4 meses e regressão do sono de 4 meses. E foi assim, uma bola de neve que eu não conseguia sair daquele caos, sempre cansada, né? Foi difícil. Aí eu acho que no último vídeo eu falei muito disso, né? Do pico de crescimento com a regressão do sono. E foi uma situação bem... Foi uma situação bem... Houve a galinha, não sei o que levou a quê e o que começou primeiro eu nem lembro mais. Mas foi assim, meio que, tipo, ele de um dia pro outro começou a querer mamar, eu tava amamentando, assim, exclusivo, full time, sob demanda ainda. E ele passou, assim, de estar dormindo a noite toda, há quase um mês, tipo, né? Ia pra cama às 7h30... tomava 7h30, tomava uma mamada dos sonhos lá para 10 e pouco, 11, e ia direto até as 6, 5h30, 6, assim. Dormiu de 7 da noite. Acordar às 5h30 é um saco, mas pra mim isso já é a noite toda. É só eu ir dormir mais cedo.
Então ele passou disso pra, de repente, acordar de hora em hora. Às vezes, algumas noites em janeiro, assim, ele acordava, assim, de 40 e 45 minutos seguidos, assim, durante umas 4 horas seguidas. E mamando. Então, assim, nem quando ele era recém-nascido, ele não mamava de hora em hora. Então no começo eu fiquei assim, não, é só um pico de crescimento, é normal, daqui a alguns, né, 3, 4 dias a produção de leite se normaliza e ele, né, volta a mamar normal, volta a dormir normal. Aí aquilo foi durando uma semana, durando 2 semanas, aí conversando com uma amiga, tipo, ele fez 4 meses, né, deve ser regressão do sono e tal. Aí eu comecei a ler, porque a Isabela não teve nada disso. E aí, tipo, lendo todos os sintomas e efeitos e tal, aí eu meio que me convenci de que sim, foi uma regressão de sono que juntou com o pico de crescimento, né? Acho que uma coisa não elimina a outra. Mas aí, pelo menos, quando a gente diagnosticou o causo, aí pelo menos mentalmente, assim, né, você consegue aceitar e planejar, tipo, ok, como que a gente supera isso? Aí, em janeiro, a gente acabou não fazendo nada em relação a isso, porque eu sabia que ia viajar. Em fevereiro, a gente foi pro Brasil, fiquei o mês todo lá com o Oliver e a Isabela. E assim, a rotina ia ficar muito diferente, clima diferente, mais fuso horário, muita gente nova, tal. Então também não queria, assim, mexer em nada, fazer nada muito drástico. Então, né, e isso foi o final do último update. Eu não sei porque, eu devia ter linkado, não sei porque eu tô dando esse resumo da ópera. Mas enfim, vou deixar o link pra quem quiser assistir o outro. Mas, então, o 5º mês, boa parte do 5º mês dele a gente tava no Brasil. Mais da metade do 5º mês a gente ficou no Brasil. E foi também o mês que eu parei de amamentar. Eu sempre fui bem aberta, assim, no Instagram. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui em vídeo, aqui no YouTube, até porque os meus vídeos começaram a ficar mais frequentes recentemente. Mas eu sempre fui bem aberta em falar que eu não gostei de amamentar a Isabela. Não achei a amamentação essa coisa assim, sabe, superior, imaculada, maternal que todo mundo fala. Não foi. E gostei demais de ter parado de amamentar a Isabela. Então com ele, quando eu tava grávida e lendo tudo de novo, me preparando pro 2º filho, eu assim, resolvi encarar a amamentação de cabeça bem aberta. Ia fazer de tudo pra conseguir amamentar de novo, porque eu acho que é o melhor pra ele, era o melhor pra mim, e é o natural, né? É a natureza, mas sabendo que fórmula, leite artificial não mata, não faz mal, e graças a Deus temos essa opção hoje em dia. Graças a Deus eu posso, sabe, pagar e comprar as melhores opções do mercado pra eles. Então também, assim, não sabia que se eu tivesse que parar de amamentar, ou se eu quisesse parar de amamentar, eu não ia sofrer. Então acabou que nessa coisa dele tá com um pico de crescimento que não passou e que se misturou com uma regressão de sono, eu não consegui mais dar conta, assim, fisicamente. Eu acho que o leite, eventualmente, a produção de leite, eventualmente conseguiu acompanhar o crescimento dele. Não, você discorda? E, então eu acho que, assim, a minha produção de leite acabou conseguindo, né, assim, catch up, conseguiu voltar a ser suficiente pra ele e tal. Mas eu acho que isso me colocou de volta numa situação em que eu simplesmente não tava mais curtindo amamentar. E aquele últimas semanas de amamentação, eu acabei me dando conta que eu tava amamentando por pura obrigação, assim, acabou, porque com ele a amamentação eu gostei, foi assim, continuo não achando que a amamentação, essa coisa, sabe, assim, imaculada, perfeita, que te eleva a Madonna, mas não foi ruim. Ele mamou, ele sempre mamou muito bem, ele sempre dormiu bem, então assim, a amamentação era fácil, era mais fácil do que ficar lavando uma madeira. Mas quando a gente chegou nesse ponto, no 5º, né, no comecinho do 5º mês,
eu me dei conta que eu não tava mais curtindo porque passou a ser uma coisa difícil na minha vida. E então, aí aproveitando que a gente tava no Brasil, e aí na casa dos meus pais, você acaba ficando meio acampado mesmo. Então eu comecei a tirar proveito que a minha mãe tava lá pra ajudar, e a gente começou então a dar fórmula da leite a dar mamadeira com leite artificial pra ele durante a noite, pra minha mãe poder me ajudar também. Até porque nas primeiras 2 semanas que eu fiquei no Brasil, o Aaron não tava, o Aaron só foi depois, então eu tava lá, né, sozinha com os dois. E então minha mãe e meu pai começaram a me ajudar somente de noite. E então pra eu poder dormir, eles davam a madeira. E aí eu me dei conta de como é bom poder dar uma mamadeira de vez em quando, ter alguém pra ajudar de noite, ter assim, né, outra pessoa pra ajudar de noite de novo, porque apesar de que eu e Aaron é tudo muito dividido, né, 50%, mas a amamentação, infelizmente, ele não pode fazer. É tudo a responsabilidade da mãe, da mulher. E aí, tipo, eu me lembrei de como é um pouco libertador, sabe? Parar de amamentar. Então, eu aceitei que, tipo, era o começo do fim. Não queria mais tentar forçar uma amamentação exclusiva. Mas ele tava com 5 meses, né? Tava assim, ai, pelo menos 6 meses. Mas, cara, 5, 6, tanto faz. Então, foi assim. Aí, depois que eu comecei a dar mais mamadeira, porque eu sempre tirei muito leite com bombinha pra de vez em quando poder dar leite materno pra ele na mamadeira. Mas nunca foi uma coisa que fez parte da rotina dele. Eu nunca tive que complementar a amamentação. Então, quando ele mamava no peito, era o suficiente. Mas eu acho que a partir do momento que eu comecei a complementar e dar mamadeira mais vezes durante o dia, ele também começou a querer menos peito. E é isso que acontece mesmo, e é o normal, e eu sabia, e no fundo essa era a intenção. Você não acha? E então tudo bem. Aí foi assim, e acabou que na semana que ele fez 5 meses, eu peguei uma mega virose. Eu fiquei assim uns 2, 3 dias seguidos com 40 graus de febre, uma gripe horrível, que me acompanhou assim um mês inteiro. Eu ainda tô meio entupida até hoje, tipo, 1 mês e meio depois, 6 semanas, eu não tô 100% recuperada. E aí foi assim, tipo, é isso, não dá mais, meu corpo não quer mais, não aguenta mais, então ele parou de amamentar. Tudo bem, sem crise, sem trauma, sem choro, nós dois super bem. Ele não, sei lá, não aparentou, não estranhou, eu acho, não reclamou, não teve dificuldades pra pegar mamadeira, nem nada disso. E aí, quando ele tava com 5 meses e pouquinho, assim, algumas semanas, 1 ou 2 semanas no Brasil ainda, a gente resolveu tentar começar a dar comidinha pra ele. Ih, correi, peraí. Onde eu tava? Aí a gente começou a tentar introdução alimentar com ele com 5 meses e pouco, pra ir testando, né, pra ver como é que ele ia aceitar e tal, porque ele sempre comeu bem, sempre mamou muito, assim, anos-luz de diferença da Isabela. Mas aí nas primeiras vezes ele não, assim, na primeira vez, né, ele não aceitou, ele não conseguia, ele sempre foi bem durinho, ele conseguia ficar assim sentadinho, mas a cabeça ia meio que caindo, ele tava com uma dificuldade de engolir, então a gente não forçou. Aí na semana seguinte a gente tentou de novo, com uma papinha mais aguadinha, aí ele conseguiu um pouquinho melhor, mas também não foi aquela coisa assim fácil. Então, tipo, desisti, não tentei de novo, até a gente já tá de volta em Londres, em casa, com, né, todas as colherzinhas certas e cadeirinha, cadeirão, blá blá blá, babador, assim, mais confortável pra ele e pra mim também. Aí voltamos, ele ainda não tinha feito 6 meses, mas como já tinha parado o aleitamento materno exclusivo, então eu achei, né, por que não? Só pra ir testando, pra ver se ele já tava pronto e tal. E aí, então, desde semana passada, retrasada, 1 semana antes dele fazer 6 meses,
Aí eu comecei a colocar ele numa rotinazinha mais de papinha uma vez por dia. Aí alguns dias eu tentei papinha duas vezes por dia, né? Aquela coisa. Maçã, purezinho de maçã, batata doce amassada, assim, uns sabores bem simples, umas papinhas bem aguadinhas, bem fáceis de engolir e tal. Mas, olha, boa ideia. Depois eu faço um outro vídeo, então um post sobre introdução alimentar. Eu já falei algumas vezes no blog, vou tentar deixar linkado, sobre minha experiência com a Isabela. Ela já tem 4 anos. O que deu certo com ela, vou repetir com ele. E até agora tudo indica que com ele vai ser bem mais fácil, porque realmente ele gosta de um garfo. Uma colher, né, no caso. Com a introdução da mamadeira e dando mais flexibilidade e o dia voltando mais ao normal, sem aquela necessidade de mamar cada hora, cada 2 horas e abrir um berreiro se não, né, acordou e precisa mamar agora, eu resolvi então também aproveitar, né, que ele voltou a dar essa espaçada nas mamadas para começar um treinamento de sono. Porque muita coisa que eu li sobre a regressão do sono espera um tempo. Algumas crianças simplesmente superam isso e a regressão do sono, eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo de diário dele, acho que de 4 meses. É totalmente normal, faz parte do desenvolvimento da criança, assim como rolar, sentar, botar coisa na boca. O que acontece? É quando o cérebro muda a maneira que processa os ciclos de sono. Então, recém-nascido não tem muito ciclo de sono e por volta de entre 3 meses e meio, 5 meses, o cérebro do bebê passa a funcionar um pouco mais como de uma criança grande e passa a ter aquele ciclo de sono entre sono leve, sono profundo, o sono intermediário, né, de sonho e tal. E algumas crianças passam a ter muita dificuldade nessa transição entre um ciclo de sono e outro e acordam. Então, quanto mais eu li, eu vi que a chupeta era o principal problema dele. Ele dormia bem, mas sempre que ele acordava entre um ciclo de sono e outro, se a chupeta não estava na boca dele, ele não conseguia voltar a dormir, a não ser que eu colocasse a chupeta de volta. Como ele ainda não conseguia e não consegue colocar a chupeta de volta, isso demanda que um pai ou uma mãe acorde para colocar a ditacuja de volta em sua boca. Esse era o principal problema. Ele não aceitava mamar durante a noite. Ele começou, né, a não querer mamar durante a noite, não aceitava mamadeira durante a noite, então não era fome, era pura necessidade de sugar para conseguir voltar a dormir. E ele desenvolveu essa associação do sono que estava impedindo que ele superasse essa regressão do sono. Então, desde que a gente voltou pra casa, eu não quis fazer na casa, assim, não quis fazer muito agressiva na casa dos meus pais, porque, né, se não desse certo, se rolasse choro, ia atrapalhar a vida de todo mundo. Mas assim que a gente chegou em casa, a gente começou a fazer esse treinamento bem leve, bem, né, assim, gentle, porque eu sou contra deixar chorar. Eu acho que... Não acho, assim, que seja crueldade, que ele vai ficar traumatizado, que vai parar de me amar e que nunca vai me perdoar. Não é isso. Ainda mais segundo filho, você aprende que, cara, chorar não arranca pedaço. Às vezes, chorar... Como diria minha avó, às vezes chorar é bom pra limpar o pulmão. Mas, enfim, eu não gosto dessa coisa de deixar chorar como um método de treinamento. Eu acho que, né, por mais que demore mais tempo pra você ir, né, passos graduais, eu, enfim, preferi misturar várias técnicas juntas. Então começamos com as sonecas do dia. Isso era outra coisa também que a regressão do sono atrapalhou um pouco. E ele não tava mais dormindo muito durante o dia. Ele dormia, mas dormia muito pingadinho. A cada 1h30, 2 horas, ele dormia meia hora. Aí mais 1h30 ele dormia 20 minutos. Aí daí a 2 horas ele dormia 40 minutos. Então, e o sono do dia é diretamente relacionado ao sono da noite.
A criança que dorme bem de dia dorme bem de noite, a criança que dorme bem de noite dorme bem de dia. Então comecei aos poucos com um treinamento de ter uma rotina mais estruturada durante o dia, um horário certinho pra mamar e pra comer. E nisso a mamadeira é muito bom, porque você sabe quanto que o bebê mamou. Então você sabe se ele não mamou o suficiente e de repente vai dormir pouco porque vai ficar com fome. Então você tem aquela chance de dar um top-up, dar uma mamadeirazinha extra antes da hora da soneca. Então fica mais fácil ir espaçando. E aí comecei, né, o horário certinho do almoço, pra ele comer papinha e tal. E enfim, depois eu conto essa parte com mais detalhes pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas começou a dar certo. Aí depois de uma semana e pouco, ele passou a conseguir dormir 1h30, às vezes 2 horas depois do almoço. Aí depois, aos poucos, ele começou a dormir um pouco mais de manhã. E isso começou diretamente a impactar o sono da noite. E ele voltou a dormir, tipo, 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. Então, desde semana passada, ele tá, assim, óbvio que ele é um ser humano e não funciona que nem relógio suíço. Então tem dias que isso muda um pouco, porque se muda a nossa rotina, se eles acordam um pouco mais cedo. Tipo, noite passada a Isabela teve um pesadelo e me gritou "Daddy!" às 3 da manhã e acordou ele. Então isso também já atrapalhou um pouco o sono dele, enfim, acontece. Então aí desde semana passada que ele tá, sim, certinho mesmo. Na semana passada, uns 10 dias, né? Hoje aqui, hoje é terça, quarta, não sei. Que ele tá soneca de 1h, 1h30 de manhã, almoço, soneca de 1h30, 2 horas de tarde. Aí às vezes ele dá uma sonequinha assim de meia hora, 20 minutos, porque ele pega no sono no carrinho quando a gente sai pra buscar a Isabela na creche, dorme entre 7, 7h30. E ele tem dormido de novo de 7h30 até 7h30 da noite, até pelo menos umas 5, 5h30, 6 da manhã, acorda, toma mais um pouquinho de mamadeira, não tá mais tomando, né, uma mamadeirona. O que pra mim, eu lembro que a Isabela passou por essa fase também, aos poucos o corpo vai não precisando mais dessa mamadinha matinal e emenda direto no 7 às 7. A gente continua dando a mamada dos sonhos. Tem dia que ele mata, assim, aquela mamadeirona de 180 ml. E tem dia que ele não aceita, toma 50, 60 e dorme o resto da noite assim mesmo. A vida fica muito mais fácil quando o bebê dorme de noite. É incrível, assim, porque o problema, pra mim, pelo menos, não é nem ele acordar de noite. O problema é que a maioria das vezes que ele acorda de noite, eu depois não consigo dormir. Ele volta a dormir, ou ela volta a dormir, a Isabela volta a dormir, se por acaso ela acorda, mas eu não. Então, enfim, essas noites que ele acordava a cada 45 minutos, 1 hora, eu simplesmente ficava a noite toda em claro, porque eu não conseguia pegar no sono rápido o suficiente, sabe? Ele ainda não tá, assim, ele com certeza não é, assim, aquele sono pedra que nem a Isabela. A Isabela, assim, bomba nuclear explodindo do lado do berço dela, ela, tipo, indestrutível de 7 às 7. Ele, com certeza, não é assim. Ele tem um sono bem mais leve, tanto durante o dia quanto à noite, e come mais. Então, ele, sei lá, sente fome de noite, sente fome de manhã bem cedo. Mas, assim, já sinto uma vitória, porque o dia dele tá muito regradinho, então ele dormindo bem durante o dia, eu consigo fazer coisas, sabe? Eu voltei a gravar vídeo, voltei a atualizar o canal aqui do YouTube, voltei a conseguir escrever posts pro blog. E, enfim, assim, você sente que seu dia, tipo, né, eu consegui voltar a malhar, e aí de noite eu sei que horas ele vai dormir, e eu sei que coloquei ele na cama ele vai dormir, até de manhã. Por mais que, né, pra quem não tem filhos, falar assim, ai, nossa, ele dormiu até as 6, até as 5 da manhã. Nossa, deve soar como a coisa mais horrível do mundo, mas para quem já passou pela experiência de ter um bebê em casa e um bebê que não dorme,
Cara, eu dormi de 7 da noite, 7 e pouco da noite, até 5 e pouco da manhã é hashtag vencendo na vida. Então tá ótimo, espero que continue a melhorar progressivamente, mas enfim, estamos chegando lá. Já falei pra caramba! Eu sempre falo muito, né? E que mais? Acho que é só isso, gente. O que eu esqueci de falar? O que mais? Ah, muito importante, o meu update. Perdi todo o peso. Perdi, assim, com 4 meses eu já tinha perdido os 17 quilos que eu ganhei na gravidez. Mas ainda tava uns 3 ou 4 quilos acima do meu peso normal. Porque quando eu descobri que eu tava grávida dele, eu já tinha engordado um pouquinho. Viagens de fim de ano, viagem a trabalho e afins. Então ainda ficou faltando um pouquinho. Aí consegui perder mais um pouco em janeiro, mas aí fui pro Brasil. Assim, não enfiei pé na jaca habitual de pão de queijo, doce de leite e açaí 15 vezes por dia, como geralmente eu faço quando eu vou ao Brasil. Mas, né, segurei um pouco, mas não fiz dieta, porque eu não sei quando eu vou voltar pro Brasil esse ano. Então quis aproveitar também. Mas já tô muito, muito feliz, muito satisfeita. O corpo não volta, porque o tempo não volta pra ninguém. E depois de, né, criar isso aqui e alimentar isso aqui e acordar de noite junto com essa gostosura, não tem por que achar que vai voltar, que voltou, que não voltou. Tipo, eu tenho um novo corpo hoje em dia, e um novo corpo não significa que seja melhor ou pior, é simplesmente diferente. E assim, estou feliz com o meu novo corpo, mãe de 2, pós-Oliver. Voltei a usar todas as minhas roupas, as roupas não só voltaram a servir, mas voltaram a vestir bem, que pra mim é importante. Acho que só, gente, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Me pediram pra fazer um vídeo contando um pouco mais sobre a minha experiência de amamentação. Não sou expert em amamentação, tenho uma opinião um pouco controversa em relação à amamentação, mas vou gravar um vídeo contando um pouco da minha experiência. E que mais que... Ah, sugeriram também que eu fizesse, então, alguns vídeos sobre alimentação, exercícios, então eu vou fazer. Como eu sei que muita gente aqui no YouTube não necessariamente me acompanha no Instagram, no blog, então se o pessoal daqui, oi, aproveitem a deixa. Vou deixar aqui os links e os nomes das redes sociais. Mas se não, podem deixar perguntas aqui também. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá de saco cheio. Então vamos acabar. Ih, ficou com marca de batom. Então é isso, gente. Tchau e até a próxima. Dá tchau, olha. Tchau. Zizi, viu? Olha ali. Olha a câmera. Olha ali o Oliver. Olha. Olha.